Agora sim nós vamos falar sobre as 5 solas. Como vimos, Lutero, com uma profunda crise em relação à sua própria salvação, teve uma revelação em Deus através das Escrituras, em Romanos 1,17, em que diz que o justo viverá pela fé. Ele entendeu então que não precisava mais das indulgências, ou seja, do pagamento para ter o acesso ao céu, nem precisava do clero ou do papa para se ligar a Deus e ser salvo, mas que precisava sim da sua fé em Cristo. Com isso, Lutero elaborou um documento que ficou conhecido como as 95 Teses. Elas criticavam principalmente a venda das indulgências, criticava e questionava o poder papal que ia além do campo religioso e algumas práticas e ações da igreja. Além disso, o Papa havia oferecido indulgências para aquelas pessoas que contribuíssem com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Ele apresentava também discordâncias do conteúdo teológico a respeito da salvação e além de propor uma ampla reforma religiosa. Foi então que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E essa mensagem passou a ser defendida muito fervorosamente e foi um marco do movimento, que acabou viralizando por toda a Europa com muita rapidez. E como vimos anteriormente, o rompimento de Lutero com a igreja aconteceu a partir do momento em que ele foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. A Reforma Protestante prestou uma grande contribuição para a motivação de nos levar de volta à Palavra de Deus e às Escrituras, pois é ela que dirige as nossas vidas, é a Palavra de Deus. Uma teologia fundamentada exclusivamente na Palavra de Deus. A palavra sola vem do latim que significa somente. Essas 95 teses deixaram um legado muito rico para nós. Os seus estudos serviram de base para a criação dos 5 pilares da Reforma Protestante, que são conhecidos como as 5 solas. E as declarações feitas pelos reformadores das 5 solas são as seguintes: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. E eu vou falar sobre essa sim. Sola fide significa somente a fé. Após meditar no texto de Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, Lutero percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem recebe de Deus através da fé. Como eu falei, durante muito tempo, a Igreja Romana proclamou uma salvação que era baseada em obras, em méritos, e que, inclusive, poderia ser comprada não apenas com obras, mas também com doações. Lutero se posiciona contrário a isso, dizendo que não é isso que a Escritura diz. Como em Romanos 3,28, diz que o homem é justificado pela fé. Não são as penitências, sacrifícios ou a compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna. O homem só pode ser salvo mediante a fé. E a Bíblia é clara quanto a isso. Em Efésios 2, 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. A declaração de sola fide, quando estamos falando da salvação, não nega a importância das obras. Podemos resumir que nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. E isso coloca as obras como parte importante da vida cristã, mas não como aquilo que nos levará a experimentar a salvação. Sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Essa sola é a ênfase de que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta, e de que apenas a Bíblia é a Palavra de Deus. É que ela é interpretada por si mesma, independente de qualquer fonte externa. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi sim escrita por homens, mas inspirada pelo Senhor, e revela a vontade de Deus para a nossa vida. Ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para entender. Quando nós olhamos para a própria Palavra de Deus, vemos isto. Por exemplo, os bereanos foram destacados como os mais nobres que os demais porque eles iam conferir nas Escrituras o que realmente elas falavam. O próprio Jesus provou isso na sua missão e obra aqui na Terra, não só para os discípulos no caminho de Emaús, mas também para todos os seus apóstolos. O tempo todo, nós percebemos na Bíblia uma fé alicerçada e fundamentada nas Escrituras e pela Palavra de Deus, e nada disso mudou. Portanto, levantar essa bandeira teve um papel fundamental de voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A convicção da nossa fé, gerada, estabelecida e definida sempre pela Palavra de Deus, pela Escritura, como a única orientação à nossa regra de fé e de prática. Solus Christo é somente Cristo. Esse somente mostra a suficiência e exclusividade de Cristo no processo de salvação. Desde a eternidade, Deus promove a aliança de redenção, onde o beneficiário seria o homem e o executor dessa aliança seria o seu Filho unigênito. Portanto, somente Cristo é o instrumento de nossa salvação. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a declaração de Solus Christus deixava muito claro que não há outro mediador ou mediadora
há apenas um só mediador entre Deus e os homens, o Deus encarnado que se torna um de nós para nos substituir, para ser punido com a punição que nós merecíamos, proporcionando assim os direitos que só ele tinha, que poderia desfrutar em Deus. Jesus Cristo, ele é o reconciliador, ele é aquele que nos reconectou com Deus, é aquele que nos reconciliou, e essa proclamação da reforma não era nenhuma novidade, ela apenas nos remetia à mensagem original, aquela mensagem que nunca poderia ter sido mudada ou comercializada, a mensagem que eu e você continuamos tendo que proclamar ela nos nossos dias, porque a mensagem bíblica é a única verdade de salvação que podemos anunciar, fundamentada na palavra de Deus. A quarta sola gratia, ou somente a graça. A única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por mais justa ou santa que essa pessoa pareça ser. Como eu já mencionei, em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui também, além de destacar, como falamos na primeira sola sobre a fé, como o acesso à graça de Deus, definiu-se, obviamente, a manifestação da graça de Deus como um fator essencial e indispensável e, na verdade, único na salvação. E essa graça de Deus se recebe pelo ser humano através de um posicionamento de fé, e não a salvação fora desses termos. E a quinta e última sola, soli deo gloria, ou glória somente a Deus. A igreja romana, ela ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens considerados santos, que poderiam interferir diante de Deus para o perdão dos seus pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Os reformadores, por sua vez, acreditavam que nem mesmo os santos já canonizados pela Igreja Católica, ou mesmo os papas e demais expressões da hierarquia da Igreja, mereciam a glória que era dada para eles. Na verdade, eles reconheciam a importância de dar a devida honra ao aprendizado e às pessoas de destaque, mas sem nunca colocar eles num patamar que recebessem nenhum tipo de glória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o início, percebemos que essa sempre foi a atitude e a conduta dos apóstolos. Como, por exemplo, quando Paulo e Barnabé operaram um milagre, cura de um paralítico, a cidade queria sacrificar a eles como se eles fossem deuses. E eles não aceitam, dizendo: não, nós estamos aqui justamente para pregar para vocês, para que vocês deixem essas coisas, para que vocês deixem a idolatria e para que vocês se convertam ao Deus vivo e verdadeiro. Nós não podemos deixar que vocês nos gloriem. Isso está em Atos capítulo 14. A Deus, somente a glória, sempre foi a declaração dos apóstolos e daqueles que proclamaram a fé desde o início. E quando nós entendemos esses fundamentos que os reformadores não criaram, mas sim recuperaram, nós entendemos a importância de nos mantermos fixos neles, porque nunca deveríamos ter nos afastado. Que Deus possa nos dar graça de ter e manter uma fé firme e alicerçada nele, e que tenhamos um entendimento prático solidificado na palavra de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E no nosso próximo vídeo nós vamos saber quais são as consequências disso nos dias de hoje. Fique aí e curta os nossos vídeos.